irmãos, amigos e todos que assistem os cultos da Igreja Evangélica Batista Moriá. A palavra de Deus diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E este é o momento no qual nos reunimos em nome de Jesus para cultuarmos ao nosso Deus, para juntos louvarmos a Ele através dos cânticos, para o buscarmos em oração e para aprendermos mais de Sua palavra. Por isso convido a todos para que juntos louvemos o nosso Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 A paz do Senhor a todos. Vou falar um versículo, Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Que maravilhoso, não é? Essa é a nossa confiança. A vida terá seus desertos. E é lá que sua fé será provada. Vamos orar? Bendito Pai, amoroso, poderoso, Criador de tudo que há nessa terra, Senhor. Te damos graças, Pai de amor, por tudo que fazes por nós, Senhor. Oramos, Senhor, pelo mundo, Senhor. Oramos para que, Senhor, o Senhor possa destruir esse vírus, Senhor. Não sabemos como, Senhor, mas sabemos que Tu tens o poder, Pai. Fizestes tantas obras, Senhor, no Egito, acabastes com tantas pragas, Senhor. E cremos que o Senhor pode, Pai, fazer mais esse milagre, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Pai, obrigada por tudo, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor. E abençoe a vida de cada irmão, Senhor, que ora, que pede, que agradece e que confia, Senhor, que está conosco, Senhor, nos livrando de todo o mal. Obrigada, Pai. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, remando as trilhas de Alvorada, onde não há dor nem sofrer, porque só vista a caminhada é que vem meu Salvador, quando o rio atravessar e chegar àquele mar. Sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas.
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. A bênção do Pai, a misericórdia do Filho e a iluminação do Espírito para este momento da pregação. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra diz: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus, capítulo 10, versículos de 29 a 31. O nosso tema é o verdadeiro valor do crente. O verdadeiro valor do crente. E a ideia central é: o verdadeiro valor do crente é aquele expresso por Deus. O sentimento de valor é universal. Necessidade de autoestima, dignidade, honra, valor pessoal, são universais. Todos nós precisamos de uma boa autoestima. Todos nós precisamos de um sentimento de dignidade, nos sentir honrados e ter um senso de valor pessoal. Há vários sistemas de valorização e desvalorização que afetam os seres humanos. Eu estava lembrando, pensando nessa passagem, eu estava me lembrando de ter lido na minha juventude, em uma revista, um relato sobre a feira de esposas no Marrocos. Aquele artigo dizia que numa certa região do Marrocos, país da África, de tempo em tempo havia uma feira de esposas. É bom lembrar que em algumas culturas as esposas são propriedade dos seus maridos, como um tapete, uma roupa, elas são propriedades e os maridos podem trocar ou vender. Essa feira de esposas era um encontro para que as pessoas, os homens, comprassem novas esposas, vendessem ou trocassem por objetos. A feira era realizada de tempos em tempos e os homens traziam suas esposas, muitos deles tinham várias, e ali faziam um comércio de esposas.
Essa feira tinha até a xepa. No final da feira ficavam as pouco requisitadas, as esposas pouco requisitadas. Uma esposa ou uma mulher jovem que nunca tinha tido filho, que nunca tinha casado, ela tinha menos valor. E no final da feira, ela poderia ser trocada por uma cabra. Era interessante esse sistema de valor. Uma mulher pode valer tanto quanto uma cabra. A nossa autoestima e senso de valor pessoal pode ter origem em nós mesmos. Às vezes em outras pessoas ou em Deus. O nosso senso de valor é dado por nós mesmos, em parte, por outras pessoas, em parte, e também por Deus. A nossa avaliação feita por nós mesmos ou por outras pessoas não é totalmente confiável. Quando eu faço a minha avaliação de qual é o meu valor, essa avaliação não é muito confiável. Ou quando alguém me avalia, essa avaliação pode não ser muito confiável. A avaliação que Deus faz é confiável. Ele tem condição de nos avaliar de forma totalmente confiável. Por outro lado, a autoestima produzida por Deus é de total confiabilidade. Estou falando de fazermos uma autoavaliação imprópria. Por exemplo, no Salmo 22, o salmista diz que ele é um verme. Quando um homem acha que é um verme, essa avaliação é uma avaliação pessoal e não é de grande qualidade. Eu não devo me avaliar como um verme, achar que eu sou um verme, achar que eu sou uma minhoca. Mas também não posso me avaliar como sendo um anjo de luz. Há pessoas que se avaliam de forma muito grandiosa e pessoas que se avaliam de forma muito rebaixada. Ou é um verme ou é um anjo de luz. Então, a autoavaliação não é muito confiável. Há pessoas que se sentem ser grande coisa e não são. O livro de Atos relata de um homem que era um mágico, chamado Simão. E o texto diz que Simão se julgava uma grande personalidade. Ele se considerava uma grande pessoa. Mas quando foi avaliado pela igreja, foi visto que ele não era uma pessoa grandiosa. Pelo contrário, ele era uma pessoa ruim. Pois bem, nós vamos ver hoje como é que a nossa valorização, como é que a nossa autoestima é expressa por Deus. Como é que Deus expressa o valor que Ele acha que nós temos? Como é que Ele acha, quanto é que Ele acha que nós valemos? A avaliação de Deus é confiável. Deus sabe o que faz. Se Ele me atribui um valor, esse valor é justo, porque Deus não erra. Então, nessa passagem, Jesus está conversando com seus discípulos e mostrando a eles que há uma forma de avaliação de Deus que é confiável. Jesus falou essas palavras porque muitas pessoas estavam aceitando o seu ensino. E essas pessoas que aceitavam o ensino de Jesus estavam sendo desprezadas pela religião dos judeus. Você pode ler em João capítulo 9 que Jesus curou um cego e esse cego valorizou Jesus e ele foi expulso da sinagoga. Os ouvintes de Jesus corriam o risco de serem desprezados. Mas Jesus fala que se eles são desprezados
pelos religiosos dos seus dias, isso não é um desastre total, porque o que importa é o valor que Deus nos dá. Não é o valor que a igreja nos dá, não é o valor que os líderes nos dão, não é o valor que o governo nos dá, mas sim o valor que Deus nos atribui. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiramente, o verdadeiro valor do crente é expresso em que Deus se importa com aqueles que são seus. Quer dizer, Deus realmente se importa com os seus. Então, a avaliação que ele vai fazer é uma avaliação de quem se importa. Jesus falou para eles, para os seus discípulos: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem consentimento do vosso Pai Celestial. Aqui está dizendo que Deus se importa. 2 pardais valiam um asse. Asse era a moeda de cobre de menos valor. A moeda de ouro valia muito, a moeda de prata valia menos, e a moeda de cobre quase não valia nada. E esse asse era uma moeda de valor muito pequeno. 2 pardais eram vendidos por essa moeda, um asse. Mas, para Deus, o valor do cristão não é medido por uma moedazinha de cobre. Mas Deus tem o seu critério baseado no fato de que Ele se importa conosco. Vamos discutir 2 questões sobre isso. Primeiro, Deus se importa com os seus, em qualquer que seja a condição. Ele se importa com um pardal voando, ele se importa com um pardal pousado em uma árvore, e ele se importa com um pardal que caiu na terra com a asa quebrada. Um pardal voando é preocupação para Deus. Um pardal pousado importa para Deus. E um pardal com a asa quebrada caindo na terra também importa para Deus. Muitas vezes nós estamos como um pardal de asa quebrada. Nós caímos. Não conseguimos voar, não conseguimos andar, mas Deus se importa conosco. Às vezes nós estamos numa situação tão precária que parece que ninguém se importa com a gente. Eu já ouvi pessoas dizer: eu acho que Deus me abandonou, acho que Deus não se incomoda comigo, acho que Deus não se importa comigo. Não é verdade. Jesus falou que mesmo um pardal de asa quebrada que caiu na terra importa para Deus. E pensando nos seres humanos, nós todos somos importantes para Deus. Nós que amamos a Deus, que amamos o seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos importantes para Deus. Ele se incomoda conosco. Por isso, se Deus se importa conosco, Ele vai fazer uma avaliação justa. Ele vai dizer que nós valemos o que realmente valemos. 2 pardais valiam uma moedinha. E Deus estabelece como Ele valoriza o pardal, mesmo que quebrou a asa, Ele também valoriza aos seus, os que seguem ao seu Filho. E em segundo lugar, Deus se importa com os seus, com o cuidado como de um pai. Jesus falou que que Deus atua como um pai. Ele diz: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Tudo que acontece na nossa vida, que seja coisa agradável ou desagradável, é da conta de Deus, porque Deus é o nosso Pai. Um pai verdadeiro se incomoda com qualquer coisa que acontece com seu filho, ele se importa. Se caiu, machucou o dedinho, se não conseguiu almoçar, se está com frio, se está com calor. O verdadeiro pai se importa com isso. Falei certa vez que o pai é forte, presente, bondoso e confiável. Deus é esse pai, forte, presente, bondoso e confiável. Nele nós podemos confiar, ele cuida de nós, ele se importa conosco. Esse
esse Deus que se importa conosco vai nos fazer uma avaliação boa. Vai dizer que nós temos valor. Vamos prosseguir. A segunda assertiva diz que o verdadeiro valor do crente é expresso em que Deus valoriza cada detalhe da nossa vida. Deus não valoriza os seus por parte. O texto diz, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Isso significa que Deus olha para nós, considera os seus filhos em todos os seus detalhes. Dois comentários. Deus os valoriza em uma ação plena. O verbo aqui usado é o verbo no particípio perfeito. Quer dizer, é ação perfeita, é ação plena, é ação completa. A valorização que Deus tem de nós não é uma falsa valorização. Não é uma valorização minguada, é uma valorização plena. O verbo está no perfeito. Então, Deus nos considera em função do todo. Ele nos vê como um todo. Lá em Carapicuíba, onde eu trabalhei no serviço público de saúde, eu tinha um casal de pacientes que me chamaram a atenção e me impressionaram. Ele sofria de retardo mental. E a mulher sofria de esquizofrenia. Marido e mulher. Quando a gente olhava aqueles dois, um marido com retardo mental, uma esposa com esquizofrenia, marido e mulher, a nossa tendência era desvalorizar aquele casamento. Por quê? Casamentos onde ninguém tem esquizofrenia, ninguém tem retardo mental, às vezes são verdadeiros infernos. E a gente pensava, como é que é esse casamento? Mas, quando a gente via a maneira deles se comportarem, a gente via que eles tinham um grande valor. Quando eles se conheceram, eles eram vizinhos. E eles se apaixonaram. E as famílias se reuniram, a família dele e a família dela. E resolveram que eles iam se casar. Os dois doentes mentais iam se casar. Aí a família dele e a família dela deram apoio. E organizaram a vida deles, organizaram o casamento deles, o lugar deles ficarem, a moradia deles e o sustento deles. Que família é essa? Agora vamos ver um detalhe. Eles tinham um filho. Tinham um filho de 10 anos, naquela época. O menino era fantástico. Era um menino super inteligente. Era um menino educado, bem criado, maravilhoso, bondoso, gentil, encantador. Agora, o valor daquela família aumenta por causa do filho. Se eu olhar aquela família sem o filho, eu dou um valor baixo. Mas se eu considerar o que aqueles dois estão fazendo para criar aquela criança de uma forma maravilhosa, então o conceito aumenta. Nós, às vezes, avaliamos mal porque conhecemos só em parte. Jesus contou a história de um homem que encontrou um terreno, uma propriedade, uma área. Essa área era uma área desvalorizada. Mas tinha um detalhe. Havia naquela área que ninguém queria comprar uma pérola escondida. Pérola de grande valor. Ele localizou aquela pérola, descobriu aquela pérola e comprou o terreno. Por quê? Para ele ter a pérola, ele tinha que comprar o terreno. Ele não podia tirar a pérola de lá se ele não era dono do terreno. Então ele comprou o terreno para ter a pérola. Aí eu fico pensando, às vezes você tem um filho adolescente que te dá trabalho, mas ele pode ter uma pérola. É só você descobrir. O seu marido, que te dá tristeza, dentro dele pode haver uma pérola. Uma coisa preciosa que ainda não foi descoberta. Na igreja, um irmão que aparentemente não tem grande valor,
pode ser uma pérola. Na igreja de Jardim Brasil, em anos passados, logo assim que eu vim para São Paulo, havia um homem que ele vivia caído pela rua, bêbado de rua. E ele se converteu na igreja. E aquele homem, que era um homem de baixa avaliação, passou a ser considerado um homem de muito valor. Sabe por quê? Porque ele passou a decorar os salmos e recitar no culto. Aquele homem que aprendeu, que tinha estado bêbado na rua e se converteu, agora ele é uma atração no culto. Todo mundo esperava o momento quando ele ia à frente e ele recitava o salmo. Era uma pessoa que não tinha valor nenhum, mas ele tinha pérola. Agora ele demonstra isso, só precisava ser descoberto. Pois bem, observe as pessoas ao seu redor e não avalie só por um detalhe, mas pelo conjunto. Jesus valorizava as pessoas pelo seu conjunto. Todos os cabelos da cabeça estão contados, quer dizer, Deus valoriza cada detalhe da nossa vida. Todos os detalhes são levados em conta. Todos eles são importantes. Um outro comentário que é mais ou menos repetido é que Deus valoriza a pessoa levando em conta, então, todas as dimensões da sua vida, da nossa vida. Todos os cabelos representam todas as dimensões da nossa vida. E nós somos avaliados por Deus pelo conjunto do que nós somos. Isso, então, é importante. Deus valoriza o crente com base na totalidade dos seus recursos e da sua personalidade. O terceiro argumento sobre este assunto é expresso da seguinte maneira. O verdadeiro valor do crente está em que Deus assim o declara. É o valor declarado. Ele diz, não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. O valor aqui é declarado. Deus declara o valor. Deus é quem avalia. Os pardais eram vendidos por uma tabela de preço. Então, 2 pardais, uma moeda de cobre, uma moedinha de cobre. 4 pardais, 2 moedas. Esse era o valor declarado. 2 pardais valem uma moeda, 4 pardais valem 2 moedas. Mas quando a pessoa comprava 4 pardais, ele pagava 2 moedas e levava um pardal de bônus. Então, com 2 moedas ele não comprava 4, ele comprava 4, mas levava um de bônus, que era o 5º pardal. Esse 5º pardal não tinha valor declarado, era fora. De qualquer maneira, quem comprou os pardais comprou 4, não comprou 5, porque o 5º era colocado como um bônus. E aquele não tinha valor declarado. Agora, Jesus declara o valor de todos os crentes. Entre os seres humanos, nós não temos o 5º pardal que não vale nada, que não se declara nada. Todos os seres humanos têm valor declarado por Deus. Então, essa declaração é a declaração de um valor alto. Jesus falou, vocês estão com medo de serem desvalorizados pelos fariseus? Como uma pessoa que é desvalorizada em relação a um pardal? E Jesus falou, pardal vale alguma coisa. Agora, vocês valem muito mais. A expressão muito mais
significa muito indefinido. Por exemplo, muito pode ser muitos pardais, pode ser 40 pardais, são muitos. Mas também pode ser 100 pardais, ou 1000 pardais, ou 1 milhão de pardais. O fato é que Jesus falou que nós valemos mais do que muitos pardais. 1000 ou 1 milhão. Nesse caso, Deus declara o valor do cristão como um altíssimo valor. Aliás, Jesus falou que só uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. E Deus declara esse valor. Ele declara essa importância. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Outro comentário é que a declaração de valor de Deus nos isenta do medo de sermos rebaixados. Não temais. Jesus percebeu que os seus seguidores estavam com medo de serem desprezados e rejeitados pelos líderes religiosos. Eles achavam que os líderes religiosos poderiam desvalorizá-los. Mas Jesus fala para eles, não fiquem com medo, vocês não vão ser rebaixados. Vocês não precisam ficar com medo, vocês não vão ser rebaixados. O medo de desvalorização. Nós temos medo. Às vezes a gente não vai a um lugar com medo de que a roupa da gente seja criticada. Uma pessoa não vai a uma festa porque sua roupa não está boa. Uma pessoa não faz um concurso porque tem medo de ser humilhado com o resultado do concurso. E assim por diante. Mas nós não precisamos ter medo de desvalorização, porque o valor verdadeiro Deus atribui a nós. Se eu faço um concurso e eu não sou aprovado, isso não quer dizer que Deus me desvalorizou. Porque Deus conhece o meu valor. E um terceiro comentário é que a declaração de valor feita por Deus não nos permite acolher o desprezo. Vejam só que coisa interessante. Quando Jesus fala que os seus seguidores têm valor dado por Deus, esses seguidores de Jesus estavam preparados para não acolher o desprezo. Quando nós somos desprezados, nós podemos acolher o desprezo ou não. Eu conheci um jovem, membro de uma igreja, de uma denominação evangélica. Ele era um homem muito preparado, era um moço muito preparado, bem jovem, já havia escrito um livro. Mas, na igreja dele, ele não tinha direito de falar, de pregar, de ensinar, porque era jovem. Na igreja dele, só os anciãos é que ensinavam. E ele, sendo possivelmente a pessoa mais preparada da igreja, sofria o desprezo, porque a palavra dele não era valorizada, porque ele era jovem. O apóstolo Paulo lidou com esse problema. O apóstolo Paulo indicou 2 jovens, Timóteo e Tito, como pregadores jovens. E Paulo disse para Timóteo 4, 1 Timóteo 4, verso 12. Fala, prega, ensina, ninguém te despreze. Ou seja, não aceite desprezo. Não se humilhe, não recue diante do desprezo. E na carta a Tito, capítulo 2, verso 15, Paulo diz, ninguém te despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Quer dizer, você é jovem, mas isso não é motivo para você ser desprezado. Às vezes nós somos desprezados e nós acolhemos o desprezo. Nós deixamos que aquele desprezo nos modifique. Nós deixamos que aquele desprezo nos entristeça, tire a nossa alegria. E Paulo diz para Timóteo, ninguém te despreze, não acolha, não aceite.
E Jesus está falando para eles, não tenham medo de serem desprezados. Vocês não serão desprezados. Ninguém despreze, não aceite desprezo. Se os fariseus desprezarem vocês, não aceitem, não se curvem. Permaneçam crendo no valor que Deus dá para você. Pois bem, nós corremos o risco de sermos rejeitados. Quando eu comecei a fazer estágio num hospital, quando eu estava estudando medicina, lá o diretor daquele hospital era um muçulmano. E ele gostava de desprezar os crentes. Eu fui apresentado a ele, ao diretor do hospital. E a pessoa me falou, isso aqui é Elias. Elias é o nosso novo estagiário. Ele também é pastor. E o diretor do hospital disse, você é pastor? Todo pastor é charlatão. Ele está desprezando. Eu vou aceitar esse desprezo? Não. Não vai mudar nada. Não é porque ele me despreza que eu vou deixar de ser quem eu sou. Passaram os tempos. Eu já estava formado. Eu fui à casa de um pastor lá no Rio de Janeiro. Esse pastor que me recebeu tinha recebido um outro pastor. Esse pastor que estava lá com ele, na hora que eu cheguei, era uma pessoa muito conhecida, tinha sido padre e ficou muito famoso depois que converteu, foi batizado, ordenado pastor batista, escreveu vários livros e ele era uma pessoa de muito prestígio. E quando eu estava na casa desse pastor, juntamente com esse convidado, que era uma pessoa importante, o pastor que me recebeu falou assim, esse aqui é o pastor Elias. Ele é também médico. E aquele pastor disse, todo médico é charlatão. Quer dizer, o diretor do hospital dizia que o pastor é charlatão. E o pastor dizia que o médico é charlatão. Então nós estamos sujeitos a desprezo aqui e ali. Mas Paulo diz, não aceite. Ninguém te despreze. Fique firme, meu irmão. Acredite que Deus valoriza você. Às vezes a pessoa é desvalorizada em casa. O pai é desvalorizado pelo filho, o filho não respeita o pai. O marido não respeita a esposa. Às vezes o mecanismo de desvalorização é dentro do nosso próprio lar. Na igreja, pessoas desvalorizadas. Ouvi de uma igreja onde um jovem falou uma coisa lá e foi colocado para fora do ministério da igreja, porque ele falou alguma coisa. Então nós todos estamos sujeitos a desprezo. Mas o nosso valor, a nossa autoestima é declaração de Deus. É Deus quem me declara digno. É Deus que me dá honra. É Deus quem me honra como seu filho. Então, o meu valor, o nosso valor, como cristão, como cidadão, é consequência da declaração de Deus. Deus falou, você vale mais do que 1 milhão de pardais. Pois bem, vamos concluir. A vida de uma pessoa carece de sentido, na ausência de uma apropriada autoestima e significativo senso de valor pessoal. O senso de dignidade pessoal, construído unicamente por nós mesmos ou por outras pessoas, é insuficiente. Não basta que o meu vizinho ache que eu tenha valor. É preciso que Deus veja valor em mim. É insuficiente para dar sentido à vida. O verdadeiro valor de uma pessoa é expresso em que Deus se importa com todos os seus. Deus se importa por todos os seus. Considerando cada detalhe da nossa vida. Valorizando como um todo. E declarando o nosso inegável valor. Ao Deus de Jesus Cristo, o qual nos valoriza, sejam dados a graças e louvor. Amém.